5. E como eu disse, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura FM os vereadores Fabiano Age, também Robson Rezende, que vem aqui hoje para falar a respeito aí de um assunto que foi tocado aí durante a entrevista do prefeito Michael Queiroz, né? Embora ele não tenha citado nomes, né? Os vereadores procuraram a nossa redação para falar sobre alguns pontos, né, que foi citado aí na entrevista do prefeito Michael. Tivemos um probleminha aí, Alex? Probleminha técnico. Um acidente com a nossa câmera. Um acidente com a nossa câmera. Bom, então, como eu estava dizendo, né, embora o prefeito não tenha citado nomes, né, os vereadores nos procuraram para poder falar um pouco, né, a respeito de alguns pontos da entrevista do prefeito Michael. Bom dia, Robson. Bom dia, vereador Fabiano. Bom dia, Thalita. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Cultura FM. É um enorme prazer poder estar aqui esclarecendo alguns pontos que o nosso prefeito ventilou ontem em sua entrevista. Bom, vereador Fabiano, bom dia, né? Bom dia, Thalita. Bom dia, Alex. Bom dia, vereador Dr. Robson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Obrigado aí pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui podendo participar dessa conversa aqui. Bom, ontem, né, durante a entrevista do prefeito, né, quando a gente perguntou para ele a respeito da questão dos agentes, né, que na última semana houve uma reunião com os agentes comunitários, né, que eles estavam pedindo o pagamento do piso salarial, né, de R$ 1.550, inclusive foi aprovado na Câmara ontem. O prefeito falou a respeito da oposição, né, e acho que foi nesse ponto que vocês aí se sentiram atingidos pelo prefeito, porque ele fez aí muitas críticas, né, falando a respeito de cargos, de pedidos de cargos, falando também a respeito de reuniões que aconteceram. Então, sobre esse assunto aí, né, eu queria saber o que vocês têm a dizer, né, e qual que seria a resposta de vocês. Bom, Thalita, designar eu como oposição é um direito do prefeito, como de qualquer outra pessoa, mas sempre com muito respeito. No entanto, o prefeito, em sua entrevista, usa termos pejorativos, chulos, e que não condizem com a realidade. O que é difícil para o prefeito e algumas outras pessoas aceitarem é a independência do vereador Robson Rezende. E é muito ruim quando ele vem aqui e joga aí ao vento dúvidas sobre quem são aquelas pessoas, né? Então eu e o vereador Fabiano nós conversamos e nos identificou os pontos, né? Quando ele diz, e eu não sei o porquê diz, que um quer ser prefeito, eu não sei a quem ele está dizendo, mas fiquei sabendo, pelo vereador Andro também, como é o líder do prefeito, já falou isso em sessão na Câmara, eu recepcionei, só que eu nunca disse que eu sou candidato a prefeito. Eu estou vereador. É uma falta de respeito com a população as pessoas assumirem o mandato e estarem falando em reeleição. Como o próprio prefeito já falou, que o projeto dele é de 8 anos. Problema dele. Eu tenho respeito àquelas pessoas que me elegeram para exercer a minha função de vereador, né? E quando ele fala dos agentes de saúde, de fato, eu participei de reunião convocado a pedido dos agentes de saúde. Inclusive, estive na prefeitura, levando com o Juninho do Quésio e também para o Vitor Hugo a situação, que é uma questão legal, né? Fui no Ministério Público e claro que os agentes de saúde só nos procuram depois que eles tentaram resolver e ninguém lhes deu ouvido. Claro, não eram atendidos, veio até mim, eu estou aqui para trabalhar pela população, para os servidores, a população paranaense em modo geral, né? Estive no Ministério Público em uma ocasião com os agentes, onde resultou em uma reunião com o pessoal do Executivo, né, Juninho do Quésio e o Vitor Hugo, onde foi alinhado alguns pontos, mas não deu uma resolutiva. Em razão disso, ontem recebemos o projeto com muita satisfação, né, e poder estar entregando para eles o que era direito desde janeiro. Então, no que cabia a mim, era mais ou menos nesse aspecto. Claro, tem outras tantas coisas que poderíamos falar aqui, porque em estar prefeito, em ser prefeito, o Michael não é o último prefeito de Paranaíba. Depois dele virá outros. Assim como o vereador Robson e o vereador Fabiano não são os últimos vereadores de Paranaíba, virão outros. Nós temos que ter serenidade e responsabilidade para lidar com isso, para coexistir mesmo eu sendo independente, né? É essa a situação. Eles não, o Executivo Municipal não aceita o fato que eu seja independente. O prefeito citou também, inclusive, a questão de cargos, né, de pedidos de cargos, né, falando aí dessa barganha de apoio na Câmara, né, ele não citou nomes como o Robson disse, mas falou assim, olha, me pediram
5 cargos, pedir para esperar, ainda falou assim, pedir para ter paciência, né? Quando ele fala isso, você acha que ele está se referindo a quem, Fabiano? Ô, Thalita, eu vejo nas entrevistas, acompanho, essa forma do prefeito está atuando, destilando ódio contra quem apenas está fazendo o seu trabalho de vereador, que o regimento lhe impõe. Vou colocar aqui impõe porque eu sigo muito o regimento da casa. Ele não cita nomes, mas ele fala em esposa, irmão, irmã. E oposição é colocado como oposição, embora não sejamos, eu e o Dr. Robson. Eu vejo assim que eles colocam, embora ontem teve projeto. Todos os projetos, 3 projetos do Executivo, um eu votei a favor, outro eu votei contra. Então eu não vejo isso como oposição, principalmente radical, como é dito de nós. Então, por eliminação, que o Dr. Robson, conversando com ele, não tem essa irmã aqui, não tem esse irmão, deduzo que seja eu. Né? Vamos ser claros, deduzo que seja eu. Mas não procede. A última vez que eu falei com o prefeito foi em fevereiro. A última vez que eu pus o pé no gabinete do prefeito foi em fevereiro. Quer dizer, já se passaram 6 meses. Ele mesmo aí disse que ia dar os cargos, só pediu para esperar. Se eu quisesse cargo, eu teria esperado. Quem que não teria paciência esperar esses 5 cargos aí que ele diz? Né? Então, não procede. Se for para mim, direcionado a mim, não procede. Quanto a cargo, a gente tem que ser... Eu gosto de falar a verdade. Foi oferecido, sim, para minha esposa. Ela já foi chefe da vigilância sanitária na época do prefeito Mané Ovídio. Ele ventilou esse convite para ela, realmente. Ela não aceitou. Lá atrás, em janeiro mesmo, antes da eleição, da posse, ele já tinha oferecido. Ela não quis, ela é autônoma, mas ela ela é responsável técnica de vários estabelecimentos comerciais e, inclusive, ela não optou por isso, porque ela não quis deixar esses estabelecimentos, tá? Porque como que ela vai exercer um cargo de fiscalização e depois vai fiscalizar o próprio comércio que ela assina, é responsável. Então, ela nunca aceitou isso aí partiu dele, mas ela não aceitou. Meu irmão, ele não morava aqui, morava em Costa Rica, mudou para cá por um amigo, que estão montando um negócio aí, veio para cá por isso. Inclusive, teve oportunidade de trabalho em outros lugares aí, fora de órgão público, ele não quis, em razão desse compromisso com o amigo. Tá? Então, assim, e quem quer cargo, espera, teria paciência, porque vai sair mesmo, por que eu não teria esperado? Agora, não procede que minha posição, quem acompanha as sessões, é a mesma desde o começo do mandato. Desde a primeira sessão, no dia 1º de fevereiro, que o prefeito estava presente na sessão inaugural, que já chegou, tendo o fim de janeiro, tirado aqueles direitos constitucionais dos servidores, eu fui contra. E aí você falei acha que o servidor não tem que pagar essa conta, chega, porque dinheiros são mal aplicados, dinheiros são desviados, dinheiros são, não quis dizer ainda, fui bem claro, do mandato dele, mas a gente vê aí, contratos com particulares são abusivos, aí depois o dinheiro fica escasso, aí vem tirar de quem? Do servidor público. Então fui contra naquele exato momento, já tomei minha posição, eu sou vereador graças à população de Paranaíba, uma parte dela, mas a gente tem que trabalhar para a cidade e para a população em geral. E é isso que eu procuro fazer, de forma transparente e respeitando a lei orgânica, o regimento interno e as leis que nos direcionam. E quando que vocês acreditam que, né, vocês dois disseram, não sou oposição, sou um vereador independente, né, disse o vereador Robson, quando que o executivo entendeu, então, que vocês faziam aí oposição ao trabalho dele, né? Inclusive o Fabiano é do mesmo partido aí que o prefeito, então como que ele entende que vocês são oposição? Você acredita que por conta desse posicionamento, dessas falas aí um pouco mais duras, né, digamos assim, na tribuna? Ô Thalita, voltando nesse negócio de cargo, eu acho que é um meio dele justificar e querer, às vezes, descredibilizar a gente.
Mas tudo começou também na eleição da Câmara. O prefeito, tendo 3 vereadores, só perdia em números, em quantitativo para o PSDB, mas que são 4 vereadores, nós somos em 3, mas tínhamos o prefeito, né, que era uma força. Não valorizou o partido, ali já começou assim a ter uma... Mas na eleição da Câmara teve interferência do Executivo? Teve articulação, a gente pode dizer assim? Teve, sempre tem, né, Thalita? Isso é lógico que teve, eu presenciei, teve a interferência do Executivo. Ele não queria que fosse ninguém do PDT. Nada contra o nome do presidente Dólar, por sinal eu já elogiei, vem fazendo um trabalho bom. O Dr. Ross pode também aí falar, ele consulta, ele conversa, ele tem diálogo, tá? Não é autoritário, que esse presidente autoritário e passa por cima de tudo, ele consulta, ele conversa e troca opinião até com a Câmara toda. Então, mas não é pelo nome do Dólar, mas nós na época tínhamos essas condições e poderia ter efetivado aí a presidência. Depois veio a liderança do prefeito, embora o regimento não reconhece esse tipo de liderança, tá? O regimento lá, eu não lembro o artigo, ele não reconhece líder de prefeito, tá? Mas, então assim, ele nunca deu oportunidade para o próprio partido. Então, eu não tenho por que também abraçar essa ideia, que como eu estou no partido bem mais recente que ele, mas não tenho como abraçar, não concordei com com essas atitudes, e aí a gente vem, né? E eu não poderia, de outra forma, independente, esse negócio de cargo, de emprego, de oposição. Gente, esquece isso. A minha posição é a mesma, quero trabalhar para a cidade, quero fazer o melhor da melhor forma possível, dentro do que a lei me permite. E é isso que eu estou procurando fazer, Thalita. Conversas vão ter, é normal. Como diz o Aristóteles, se não quer ser criticado, não faz nada, não diga nada e não seja nada. Então, acho que faz parte a crítica e uns criticam, outros elogiam e vamos fazer o nosso trabalho de forma independente. Eu falei, igual o Rob já posicionou aí, eu acho que o trabalho do vereador, ele tem que ser independente. A partir do momento que esteja vinculado com o prefeito, isso que eu acho que é muito mal para a cidade, faz muito mal para a população. E o vereador Robson? Thalita, é nesse viés que o doutor Fabiano aí ponderou, o que nós temos que entender é que a política tem que mudar. É necessário que haja mudança. Como que eu terei independência se meu irmão ou minha esposa é servidora do executivo? Ora, tem nada contra aqueles que o fazem. Eu não faço. Não faço hoje e não farei o amanhã. Questão de postura. E alguns não entendem. Ora, mas como não? Venha conosco. Vamos, sua esposa já foi diretora do PROCON. Vamos. Não. Quando eu não estava vereador era uma coisa. Hoje eu estou vereador. E eu sempre critiquei isso. A forma que pessoas passam a trabalhar no poder público. A forma correta chama-se concurso. Ora, Robson, não seja ignorante. Tem outras formas? Claro que tem. Eu entendo que nos cargos de chefias, né, em especial secretários e até alguns escalões, é permitido. Nós não podemos rechear o executivo ou o legislativo com essas contratações. E isso, eles não conseguem entender esse meu raciocínio, essa minha postura, né? Eu respeito aqueles que pensam de uma forma diferente, mas exemplo que o vereador Fabiano Ágio disse, eu estou ali para trabalhar pela população. E o início da ruptura, não ruptura, porque eu nunca tive, né? Eu sou do PSDB, sempre tratei o prefeito Maico com respeito, devemos respeitá-lo, né? Assim como ele deve respeitar a todos os vereadores, né? Não tem vereadores abutres, ou eu desconheço, né? Só se for na mente do prefeito Maico. Desconheço vereador abutre. Não é segredo para ninguém que o vereador Andro temos embates mais acalorados. Tenho um profundo respeito pelo vereador Andro. Só que eu digo a verdade. Tá? E vou aqui dizer, o Fabiano disse sobre a questão dos servidores. Os servidores no início da gestão foi duramente afetado. Injustamente. Segundo eles, por conta de uma pequena minoria, eles iam fazer uma varredura. Só que a varredura respingou naquele
trabalhador exemplar, naquele que contava com dinheiro da sua gratificação de insalubridade ou periculosidade para pagar o seu aluguel. É o caso dos servidores das obras, da Secretaria de Infraestrutura. E o prefeito não queria que ninguém se insurgisse, que ninguém desse aval. Ora, eu não só dei aval, como continuo junto com essas pessoas e continuarei sempre. Porque eu estou vereador é para representar a população e não para me representar. É isso que tem que entender. Há alguns embates, e aí pelo líder do prefeito, dizendo que o vereador Robson, o que ele traz. É simples. O Sistema S será implantado em Paranaíba, graças à intervenção do deputado Paulo Correia. Deputado este que eu escolhi para trabalhar. E por que, Robson, Paulo Correia? Tem o João Henrique, que é um bom deputado também. Mas logo que eu terminei e fui eleito, eu queria trabalhar para Paranaíba como um vereador lá trabalhava. Não é segredo para ninguém. Adriano Caçula. É o que mais fez para as pontas da cidade, para a população menos favorecida. E foi nesse viés que procurei o Adriano e consegui que o Paulo Correia também pudesse nos atender com as emendas e vem atendendo. E em breve estarei aqui prestando conta das emendas e do que eu trago. Alguns vereadores se insurgem quanto ao meu posicionamento nas diárias. É o meu, eles têm o deles, se justifiquem e pronto. É a minha conduta. Eu fui eleito com uma bandeira e eu não vou perder a bandeira só porque fui eleito. E eles não conseguem compreender isso, o prefeito, o executivo não consegue compreender. Né? Tive em reunião, sim, no Ministério Público, acompanhando a agente de saúde. Tive também no Paço Municipal, fazendo reunião com assessores do prefeito, sempre de uma forma muito transparente, trabalhando para o melhor de Paranaíba. A oposição, a fiscalização é necessária. Esse é o papel mínimo do vereador. Bom, e você falou das discussões, né? Ontem, durante a aprovação aí de um projeto enviado pelo Executivo, né, sobre uma alteração para nomear as ruas, né, e prédios públicos da cidade. Atualmente, essa competência é dos vereadores, né, os vereadores que têm essa competência de dar nome às ruas e também aos prédios públicos. E o vereador Andro, foi proposto pelo vereador Andro, né, que o Executivo também tivesse aí essa sua participação, também pudesse nomear ruas e prédios públicos, acredito eu que por conta de uma outra polêmica que vem de outras sessões, né, onde o vereador Fabiano Age propôs nome para a Secretaria de Educação e também para a Secretaria de Esportes, né, e ontem aí, né, foi levantada aí diversas questões, muita gente acabou não entendendo, né, o motivo, né, do embate do vereador Robson com o vereador André, o vereador Fabiano também. Explica pra gente aí, né, essa questão, né, porque muita gente acabou me perguntando hoje, Thalita, o que estava acontecendo ontem lá na sessão? Thalita, é uma questão de tecnicidade, técnica. E eu, como presidente da CCJ, fiz um convite e é aberto à imprensa também, a todas as quartas-feiras às 10h30 estou reunido na Câmara. Quem lá comparece, é uma reunião da comissão, né, da CCJ, e para discutirmos isso, que é um tema um tanto quanto chato para as pessoas, porque é uma questão extremamente técnica, né? Por quê? Em 2011 eles alteraram, os vereadores daquela legislatura alteraram, dando competência, tirando do Executivo e passando para o Legislativo. O que os vereadores, o Andrew, que é o autor, mas foi subscrita pelos outros 10, né, 11 vereadores subscreveram aquela emenda, a lei orgânica do município, para que eles coexistissem. E da forma que feito, não é possível tecnicamente. Eles poderiam, que faça o seguinte, que volte para o prefeito, se essa é a vontade política da maioria dos vereadores, que volte para o prefeito. Né? Eu não posso me omitir... E tiraria os vereadores. Tiraria os vereadores. Eu não posso me omitir, num ponto de vista que eu tenho conhecimento, e claro, tenho imperfeições como muitas pessoas, não sou o dono da verdade, mas procuro fazer tudo com muito esmero, com muita dedicação. Tá? E da forma que foi promovida a alteração, ela criou uma anomalia jurídica dentro da lei orgânica. O vereador Fabiano Age é procurador legislativo, é advogado da Câmara, sabe muito bem, e eu expus para os colegas, o Fabiano participou daquela reunião, que não se trata de orientação política, e sim de técnica. Tem que ter uma técnica legislativa, eu não posso, porque eu sou vereador, eu vou mudar. Poxa, essa lei é utilizada para algumas coisas. A exemplo disso, no início do ano eu presidi a primeira sessão inaugural. O vereador mais votado. Entrei na justiça, porque eles promoveram a mudança. Do mesmo modo que promoveu essa mudança ontem. Nós teremos aí
uma decisão judicial sobre o tema, porque eu quero que se defina. Eu tenho a minha convicção de que estão equivocados. O projeto foi aprovado. Foi aprovado. E aí o doutor Fabiano pode falar um pouco mais dessa aprovação. Eu vou muito no mérito. O Fabiano fala um pouco das formalidades. O mérito ali, ele não pode coexistir o artigo 102, que é privativo do prefeito, com o inciso 30 do artigo 22 da lei orgânica. Não podemos dessa forma. Se a vontade da maioria dos vereadores é que retorne para o executivo, não tem nenhuma objeção do vereador Robson. Do ponto de vista técnico. Teria político, mas técnico não. Agora, da forma que foi feito, há uma falha técnica inexplicável ao ponto de vista dos juristas. Aprovado por maioria. Por maioria, né, vereador Fabiano? Vereador Robson e vereador Fabiano foram contrários. Contra. Ô, Thalita, as pessoas às vezes veem, mas qual a relevância daquela discussão, daquela votação? Tá, para a população nenhuma, tá? Mas ali quando nós começamos o embate e a discutir, só que porque nós defendemos lá a legalidade, a técnica. Às vezes o projeto em si não é relevante para a população, mas ele está sendo votado às vezes e aprovado de forma que está infringindo a própria lei. Você entendeu? Então, é por isso que às vezes cria essas divergências, porque a pessoa, estão discutindo, brigando por pouco. Não, o que a denominação de nome, se quer ser do município, que façam da forma legal. Da forma que fizeram é que foi o problema. Até porque ficou mostrado que é política. Porque o vereador Andro disse que é por causa de mim. Ele foi bem claro ontem. Porque Paranaíba tem mais de 160 anos, só tem uma secretaria, que é a de assistência social, que leva o nome da Dona Elza Assunção. É relevante, nós temos que fazer trabalhos relevantes, mas se homenagear uma pessoa, se é atribuição da Câmara, não tem problema, não vejo como todos os vereadores ali já fizeram projeto homenageando alguém. Tá? Mas ficou claro que é porque partiu de mim, mas é um direito de a pessoa aceitar, votar sim ou não. Eu só não conformo com a forma, tanto que já foi ventilado ontem, que eu queria trocar o nome da secretaria. Te mostrei na época. Isso. Não era troca de nome, até porque a secretaria não tem nome. Como você vai trocar o nome de uma coisa, de um prédio que não tem nome? É impossível, né? Então, mas comprovado que é política, porque partiu de mim. Porque quando parte de outro, até projetos de denominação do Dr. André, eu nunca criei problema, sempre votei a favor. Tá? Era competência do Executivo, até 2011, como o Dr. Rob já disse, no artigo 102, inciso 26 da Lei Orgânica, o 122 do caput. É competência privativa do Executivo. Inciso 26, dar denominações a próprios e logradouros públicos. Tá? O Dr. André, como um dos autores do projeto, propuseram na época essa emenda à Lei Orgânica, suprimiram o inciso 26, tiraram essa competência privativa do Executivo, e o artigo 22 da própria Lei Orgânica foi incluído o inciso 30, que não tinha, foi incluído o inciso 30, passando caput 22, atribuição da Câmara com sanção do prefeito, inciso 30, dar denominações a próprios logradouro público. Tiraram isso aí, o prefeito Maico, na época vereador, votou a favor. Então trouxeram para a Câmara, para o Legislativo. Agora estão, como já ficou provado, que é por minha causa, devolvendo essa atribuição para o Executivo. Eu falo devolvendo porque para mim conflita. Tá? Porque aí, o projeto era para ficar os dois, né? O projeto era para ficar os dois. Falam-se que mas eu acho impossível. Se no artigo 102 fala que é privativo do Executivo, nós não podemos denominar. E se pudermos, não será privativo do Executivo. Então, há esse conflito. Então, por isso que eu falei, do jeito que está, como o Dr. Rob já colocou aí, vai conflitar, vai ferir um artigo ferindo o outro. Tá? Então, que façam na forma legal. Mas é difícil, somos a minoria, tentamos explicar, mas o voto, como sempre, é sincronizado. Pode perceber que os votos, embora falam, mas é sincronizado. É sempre 11-2, 11-2. É muito difícil sair dessa marca. Bom, para a gente poder finalizar, né? Acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando a respeito disso, né? E 11h30 já.
E para a gente poder finalizar, então, o vereador Robson, né, as suas considerações finais, e em seguida o vereador Fabiano. Thalita, obrigado pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui falando para a população paranaíbense. As pessoas não estavam acostumadas a ter um discurso de alto nível. É o que eu faço no Legislativo, é o que eu faço nos embates que eu tenho com o vereador André e com qualquer outro. Isso, talvez, a minha calma ou a minha maneira de expressar, talvez irrite um ou outro. Tranquilo. Estou aqui para aprender. Mas sempre trabalhando em benefício à população paranaíbense da melhor forma possível. Tenho defeitos? Sim, claro que tem, como tantos outros. Agora, o meu mandato é à disposição da população, defendendo aquilo que eu sempre preguei na minha cultura, na minha campanha, que seria respeito ao erário público. Então o prefeito não precisa aqui criar, dissipar, trazer separação, dizendo que Robson Rezende é oposição. Tudo aquilo que é bom para a nossa cidade tem o meu apoio. E aquilo que é bom, vou atrás também, assessorando o executivo, assessorando os secretários, vem fazendo indicações e cobranças na Secretaria de Saúde para que haja melhoras no atendimento, para que tenha diminuição dessa fila gigantesca que é para a realização dos exames médicos. Se eles entendem isso como oposição, sim, vou ser oposição. E eu acho que a oposição sadia como é o que eu faço, com respeito, é para engrandecer a gestão. Porque se forem inteligentes, peguem aquilo que estamos indicando e faça. Não precisa me dar os méritos, não quero mérito. O meu mérito é ver minha população bem atendida, é ver médico nos postos, é não ver enfrentar essa fila gigantesca, é ter cestas básicas na assistência social. Estarei satisfeito com o meu mandato e com a minha população. E com o prefeito também e com seus secretários. Agora deixar de cobrar e fiscalizar, isso não acontecerá com o vereador Robson Rezende. Muito obrigado pela abertura dos canais. É um prazer sempre estar falando com vocês e para toda a nossa população. Muito obrigado. Vereador Fabiano. Thalita, eu só quero aqui dizer que eu desejo profundamente que o prefeito Maico tenha sucesso na sua administração. Que faça realmente Paranaíba subir, crescer, alcançar um lugar que ela mereça. Eu sou daqui, minha família é daqui, minha filha é daqui. Minha vida é aqui. É lógico que eu quero ver isso aqui melhor. Agora, eu não posso me omitir diante das coisas erradas. A população me cobra, eu sou uma pessoa, eu sou um vereador que todo mundo eu procuro atender. Às vezes não dá tempo, porque é uma correria, mas eu vou seguindo aquela ordem e vou atendendo. Me trazem os problemas, eu vou mostrar, cobrar. Esse é o papel do vereador. Ao prefeito, cabe executar. Agora, não precisa ter ódio. E vereadores também às vezes, acham ruim quando a gente coloca os problemas. Eu sei que tem assuntos relevantes, às vezes brigam por coisas lá que não tem tanta relevância, mas, igual eu falei, nós temos que usar a técnica, a legalidade. Eu não vou me omitir aqui, ó. Eu mostrei ontem, eu tenho aqui dados de mais de 2.200.000 repassado de um Fundersul para Paranaíba, e você vê estradas precárias, pontes caindo, e às vezes quando são arrumadas, arrumada com dinheiro do próprio contribuinte. Eu tenho aqui, que eu já peguei hoje, os dados do PENAI, de mais de R$470.000. O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Entregaram 2 kits até hoje, em 8 meses. E mesmo assim, sempre com reclamação, que é fraco. Vem agora incluir os legumes, mas reclamaram de alguns legumes estragados. Então, assim, eu tenho outra informação. Está aqui. De ontem, do Boletim Oficial do Estado, Paranaíba já está em 76º lugar na eficiência de vacinação. Está aqui, é boletim de ontem do Estado. Então, eu não vou me omitir. As pessoas cobram o vereador. Porque eles não cobram o prefeito diretamente, eles cobram nós, vereadores. E vou fazer o meu trabalho de conforme eu vou sendo cobrado e repassando para o executivo. Mas desejo ao executivo sucesso, todo o secretariado, porque eu vou ganhar com isso, minha família vai ganhar, a população vai ganhar. Viver numa cidade melhor, né? Tendo aí uma saúde melhor, um lazer melhor, todas as áreas. Todos nós temos a ganhar.
sinceramente desejo, não utilizo de nomes pejorativos, de ofensas ao prefeito. Nunca, quem acompanha a sessão, eu não chamo nem o doido, eu não coloco nele. Eu chamo o prefeito, secretários, eu trato sempre com respeito. Tá? E o meu trabalho, quando eu falo alguma coisa também, é com base em dados, com base em informações e com reclamações da população. Não é nada inventado ou criado por mim. Agradeço a oportunidade, né? Desejo a todos aí um bom dia. Estamos começando a semana, uma excelente semana. Que Deus abençoe nós, vereadores, o prefeito, a população, vocês aqui da Rádio Cultura. 11h36.